Isso custaria Isso um valor, custaria né? para a nação bilhões. 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 Para montar um quadro próprio. E a gente não tem eleição todos os dias. A gente tem de 2 em 2 anos. Então o que se faz? O Procurador-Geral da República, certo? Se torna o Procurador-Geral da República Eleitoral. E ele indica os procuradores da República para cada um, num estado, são 27 procuradores, cuidarem da eleição do estado. Só que esse procurador sozinho não dá conta. Como é que o procurador da República de Minas Gerais vai aguentar 820 e tantos municípios? Aí cada município que tem comarca pega emprestado um juiz e um promotor. Só que se paga para eles. Claro, eles estão trabalhando, tá? Então o giro é constante. Em cidades pequenas, que tem 1, 2 promotores, não tem problema. O duro é cidade grande. Araguari já é uma cidade grande. O duro é uma Uberlândia. Duro é uma Contagem. Duro é uma Uberaba. Toda hora muda. O Uberlândia tem 5 zonas eleitorais. Araguari tem 1. E já, eu já falo, já precisa da segunda. Já está passando da hora de ter a segunda. Porque eu nunca entendi isso aí. Como que eles calculam uma zona eleitoral? Pelo número de eleitores. Se passar de 100 mil eleitores, vão pelo montar número de eleitores. Você vai calcular pelo zona. número de eleitores. Né? O critério do TRE e do TSE, nesse aspecto, é bastante democrático e matemático. Não tem erro. Eu volto a insistir. Por que eu estou aqui hoje nesse podcast que é tão famoso? Para dizer, não confundam direito eleitoral com direito partidário. Certo? Sim. Na última eleição, nós tivemos que cuidar de... Olha só que interessante. Em Uberlândia tem um colégio tradicional chamado Museu. Certo? Quem vota no Museu são pessoas mais tradicionais de Uberlândia. E esse colégio é secular. E as pessoas que votam lá envelheceram. E o colégio, que é lá da década de 10, de 20, não tinha estrutura para que idosos fossem votar. Certo? O idoso chegava, aquela escadaria maravilhosa, gigante. ele não consegue subir. Compete à Justiça Eleitoral criar meios. O juiz eleitoral responsável, salvo engano, era o Dr. Pedro. O juiz eleitoral ficou louco. Falou, gente, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pôr um elevador aqui. Certo? Nós tivemos que criar um sistema para o eleitor ir. Porque, gente, quem mais vota é o idoso. Ele vai mesmo. Sério? Cara, Sério? ele adora votar. Esse cumpre o dever. o porque direito dele, né? ele vai mesmo. Minha mãe tem 88 dever ou anos. direito? É dever e direito, né? São os dois. Antes de mais nada, é um direito, né? Você ter o direito de escolher é o direito maior, é o ápice da cidadania, né? Você falar, olha, Robertinho, você é candidato, você me representa. Esse é o poder maior, mas é um dever também, um dever patriótico, né? Porque ele é obrigatório. Você tem que cumprir seu dever. A gente sempre fala, quando a gente estuda leis, todo direito recai num dever e vice-versa. É um viés, uma via de mão dupla, certo? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, mas eu tenho o dever de responder pelo que eu falo. Então, é por aí que a gente vai. A gente vai passar numa matéria, eu imagino, logo à frente, falando sobre eleições aí, um tema que é muito usado hoje, e eu acho que essa sua frase responde muito desse tema. Que seriam... Depois a gente fala sobre as fake news aí, mas eu acho que isso é... É o momento. É o momento e nós vamos falar sobre fake news. Ótimo. Estou à disposição. Né? Aham. Porque hoje a gente vê todo mundo falando sobre fake news, tem que regular isso, tem que fazer uma regulação. A gente já tem o marco principal, me foge o nome da lei. A lei não tem nome, eu sei, mas ela tem um nome que é a lei da internet. Aham. Marco Civil. Marco Civil, a lei do internet. Marco Civil, Aham. que já versa, já fala sobre isso, sobre regulamentação. E a gente tem também leis, né, que são leis comuns, teoricamente, que falam, cara, você pode fazer o que você quiser, mas Nós você somos vai muito responder, adiantados. né? Nós somos muito o melhor legislador brasileiro, né, pós-ditadura, foi o legislador da década de 90. Esse legislador era preparado. Vou dizer por quê. Certo? Depois da Revolução, depois que acaba a ditadura, os partidos voltam. O sistema partidário volta. E cada partido tinha um grande representante.
Você via, o PMDB tinha Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Ícones, né? Sem falar de Teotônio Vilela. Todos participaram da Constituição, né? O Partido Socialista tinha Miguel Arraes. Tá? O PDT tinha Leonel Brizola. O PTB tinha o menino maluquinho, né? Que é Filo porque Quilo, que foi que renunciou também. Como é que ele chama? Vou lembrar, tá? Foi prefeito de São Paulo, tinha um bigodinho. O apelido era Varre Vassourinha, né? Vou lembrar. Famoso, olha aí depois, Pedro. Quilo porque Quilo. Ele renunciou. Jânio Quadros. Ele renunciou, falou, por que você renunciou? Ele fiz porque quis. Mas ele falou num português escorreio, filo porque quilo. Né? Você vê, o PSDB tinha Mário Covas. Então os partidos chegaram no poder com um cabedal, com homens e mulheres, certo? A esposa do Dr. Fernando Henrique Cardoso era uma lady, né? Uma mulher, uma socióloga, uma mulher conhecedora da necessidade, da caridade do país, dos desvalidos, dos desprotegidos. Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, morreu de um câncer terrível, faz falta para a nação, uma mulher ponderada, né? Uma primeira-dama de cabedal único, né? De responsabilidade. Então você tinha isso tudo. E o PT tinha o Lula. Os partidos tinham nome. Hoje em dia, com tantas modificações dos partidos, os grandes nomes se foram. Né? Então, os partidos que nasceram na Inglaterra, tá? Como meio para se fazer a eleição, os partidos eram um meio para se fazer a eleição. Hoje no Brasil, escreva o que eu estou te falando. Os partidos usam a eleição para os fins deles. Inverteu. Eu alerto. Isso é um perigo para a democracia. Os partidos têm que repensar sua posição democrática. Tá? É um perigo porque o cidadão já não conhece mais o nome dos partidos. Verdade. Já não sabe qual é a ideologia partidária e começa a se irritar com os partidos que comportam muitos deles, com raríssimas e honrosas exceções, como verdadeiras empresas. Mas não existe mais uma ideologia partidária. O candidato ele entra no partido buscando um coeficiente eleitoral que vai jogar ele lá dentro. Rodrigão, é isso que está acontecendo no país. Se você for para os Estados Unidos, você tem 2 partidos, pronto, acabou, certo? Você é do democrata porque você é democrata. Não tem discussão. Sim. Aí falaram assim, não, vamos fazer isso no Brasil. Mas acontece que quanto mais partidos a gente tem, melhor para o sistema, porque mais pessoas são representadas. Se você tiver um partido que represente as prostitutas, os pobres, os negros, os PCDs, pessoas com deficiência, melhor. Os travestis, os trans, melhor. Aí quando você vai criando guetos partidários no Brasil, na maioria deles, de brancos, você vai afastando o eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro, gente, vamos falar melhor, ele está cada vez menos branco. Ele está mais envelhecido. E o eleitor brasileiro não se vê representado pelo partido. Porque você vê um homem lá no poder, falando, você sequer pergunta qual que é o partido dele. Com raríssimas exceções. Este é um problema que nós estamos vivendo no Brasil. É preciso repensar a sistemática partidária que estamos vivendo. Atualmente, isso começou lá com o Rodrigo Maia, presidente do Congresso, quando ele cria a cláusula de barreira. Atualmente, você sufoca os pequenos partidos, eles vão desaparecendo, eles vão se destoando, eles vão morrendo, eles vão secando e você fortalece os grandes partidos. Eu vou
mostrar aqui, eu pedi para o Pedro separar o valor que cada partido recebeu de fundo partidário. Vocês vão cair de costas. Então a gente precisa repensar o sistema partidário brasileiro, porque isso é muito perigoso para a democracia. O problema é que foi construído de uma forma, por exemplo, eu sou a favor de ter o mínimo possível de partidos. Por mim tinha que ter 2, 3, 4 partidos no máximo, né? Mas hoje, da forma que está o sistema, se você coloca menos partidos, você coloca mais poder na mão de pessoas que acabam mandando no Brasil. Exato. Hoje não dá para fazer isso mais. Tá bom. Tá. Suponhamos que eu tivesse 4 partidos no Brasil, certo? Um que representasse a esquerda, um que representasse o centro, um que representasse a direita e um que representasse a minoria, os desprotegidos ou desvalidos, certo? Uma causa trabalhista, por exemplo. Certo? Uhum. Porque hoje a gente vê, com todas honrosas exceções, que o partido que atualmente está no poder, ele precisa se juntar a outros para governar. O ministro Gilmar Mendes, tá? Podem falar o que for do ministro, eu tenho uma admiração porque ele é muito inteligente. O ministro Gilmar Mendes já disse, a gente não está vivendo num presidencialismo. A gente está vivendo num semipresidencialismo. O que isso quer dizer? Você tem a figura do presidente como representante do país. Uhum. E você tem a figura do presidente da Câmara como um primeiro-ministro. Me fala, o presidente da República hoje no Brasil governa sem o apoio do presidente da Câmara? Não, a gente já viu isso diversas vezes. Diversas vezes. E hoje você vê um embate, vamos dar os nomes. Tá aí nos jornais, na imprensa séria, né? O seu podcast é uma coisa que eu acho muito séria. Você vê aí uma coisa. O Lira, que é o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, falando assim, essa pauta eu não vou pôr para votar. Falou hoje isso. O ministro Haddad queria tributar as grandes fortunas. Né? Quem é contra ou a favor, eu sou a favor, mas queria tributar. Certo? O Lira falou, não, agora, nesse momento nós não vamos pautar isso. Calou a boca. Calou a boca. O Congresso Nacional está fazendo agora, a Câmara está reunida, numa coisa das mais importantes do país, e ninguém está prestando atenção. Eles estão vendo se mantém preso um deputado acusado de ter mandado matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. Ele foi preso. A Polícia Federal chegou até ele, conseguiu prisão preventiva. Só que ela tem que ser referendada pela Câmara. Desculpe a expressão, eu não gosto de palavras de baixo calão. Mas tá um pau lá agora, na divisão de se mantém ele preso ou não. Certo? E aí a gente vê, por que tá essa briga? Não é por causa do crime, é por causa da questão política. Sim. Então nós precisamos repensar os partidos.